Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Neves. Na aula de hoje vamos falar sobre circunferência e círculo. Sendo mais específico, vamos tratar das relações métricas na circunferência. Mas antes vamos ver aqui alguns conceitos e elementos da circunferência. Bem, chamamos de circunferência o conjunto de todos os pontos que equidistam, isto é, tem a mesma distância, de um ponto fixado. Esse ponto fixado é o nosso ponto de referência. Esse ponto a gente chama de centro da circunferência. No nosso desenho aqui é este ponto O. E essa distância, que todos os pontos estão em relação a esse centro, é o nosso raio, tá? Representado aqui pela letra R. Então, a distância que todos os pontos que estão aqui na circunferência, eles estão a uma mesma distância do centro, e essa distância chama-se raio. Entre dois pontos na circunferência, nós podemos traçar um segmento de reta que chama-se corda. Se essa união entre os dois pontos passar pelo centro, nós temos a maior corda possível, que chama-se diâmetro. Então, para um ponto até o centro, nós temos o raio, e do centro até outro ponto, temos novamente o raio, o que nos dá o tamanho do diâmetro como sendo o dobro do raio. Essa é a nossa primeira relação. Ainda entre os dois pontos da circunferência, além da corda, que seria aqui por dentro da circunferência, se caminharmos sobre a circunferência, ou seja, utilizando os pontos da circunferência, nós vamos ter o arco, essa curva aqui, certo? Que faz parte da circunferência. É um subconjunto da circunferência. E esse arco, se for limitado entre dois pontos que estão no diâmetro, eles vão me dar um arco do tamanho exato da metade da circunferência. Por isso é chamado de semicircunferência. Nós estamos falando já da linha, da circunferência, vale lembrar da relação com o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é calculado pela relação mais do que conhecida por todos nós, como sendo 2 vezes π vezes o raio. Π, o nosso número irracional, que vale aproximadamente 3,14. Queria botar uma observação aqui. Esse valor de 3,14, apesar de muito utilizado, você tem que prestar atenção no enunciado da questão. Tá? Porque pode ser que a questão peça para você utilizar apenas o valor 3 ou 3,1 para facilitar os cálculos. E aqui também nós vemos esse 2 vezes o raio, já que a ordem dos fatores não altera o produto, nós podemos manipular, jogar o 2 para lá. E 2 vezes o raio, nós vimos ainda há pouco, vale o equivalente ao diâmetro. Então, nós também podemos calcular o comprimento da circunferência pela expressão π vezes o diâmetro. Ainda sobre as cordas, duas cordas podem se interceptar dentro ou fora da circunferência e temos uma relação métrica chamada de potência de ponto. Tá? A partir dos segmentos formados, nós temos que o produto entre os segmentos a partir do ponto de interseção, tá, será constante. Então, o produto aqui, PA vezes PB, PA e PB são da mesma corda, da corda AB, e o produto PC-PD, que são os segmentos formados na outra corda. Ok? Essa relação vale para as duas situações ou para os dois momentos. Cuidado aqui nessa outra situação, quando o ponto de interseção ele é exterior à circunferência, PA e PC são simples, mas PB e PD requerem um certo cuidado, uma certa atenção, pois eles incluem o pedacinho aqui que está fora. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer para o PB ele é o PA mais o AB, mais a corda propriamente dita. Tá? Mesma coisa aqui embaixo para o PB. Ok?
Veja agora o seguinte, imaginem que, essa relação você já conhece. Imaginem que eu vou pegar esse ponto D e o ponto C e vou aproximá-los. Aproximar como? Basta eu abrir um pouquinho mais essa abertura aqui. Acompanhe o segmento, vai, até que coincide o C e o D. A relação não deixa de ser válida, só que agora o meu PC e o meu PD são idênticos, porque C e D estão no mesmo ponto. Então, portanto, eu posso escrever a expressão PA, PB igual a PC, PC, ou PC ao quadrado, ou utilizando PD, tanto faz, já que eles são o mesmo ponto. Tá? Então, vou generalizar aqui, usando aqui a letra T. Vamos ter PT ao quadrado, né? Seria PT vezes PT. Vou botar aqui PT ao quadrado, vai ser igual a PA vezes PB. Mais uma vez chamando a atenção que PA é esse pedacinho e PB esse pedaço maior. Tudo bem? Sempre contem a partir do ponto de interseção. Tá bom? E se fizer o mesmo para esse outro lado, né, nós chegamos à relação de igualdade, onde concluímos que os segmentos PA e PB, aqui nesse caso, usando a letra B, tá, são congruentes. Então aqui o conceito básico importante que precisa ficar é que, a partir de um ponto fora da circunferência, as tangentes que são traçadas, elas são congruentes. Ok? Vamos fazer um exercíciozinho bem simples, tá? Ponto de interseção bem aqui, ok? Então, daqui para cá nós temos 3. Quem está na mesma corda é o x, então 3 vezes x. Para cá nós temos o 4 e o 9, então 4 vezes 9. Ok? Então, bem simples, aqui desse lado é 3x, 4 vezes 9, 36. O 3 passa dividindo. 36 dividido por 3, temos que o x vale 12. Tranquilo, né? Mais uma. Nosso ponto de interseção. Então, para cá é x, para cá 2x. Então, temos que 2x vezes x. Lembre-se que a ordem dos fatores não altera o produto, tá? E aqui 8 vezes 9. Ou 9 vezes 8, tanto faz. Então, aqui desse lado temos 2x ao quadrado. 8 vezes 9, 72. Primeiro esse 2 da multiplicação, passa para o outro lado dividindo. 72 dividido por 2, 36. E o nosso 2 que está no expoente, na forma de potência, vai passar na forma de radical. E aí a raiz quadrada de 36 é 6. Então temos aqui um pedaço valendo 6 e um outro valendo 12. Mais um, aquele que eu chamei a atenção aqui. Cuidado, hein? Então aqui nós temos aqui como se fosse o P e o T, que eu falei ainda há pouco. Aqui seria o A. E o B está bem aqui do outro lado. Tudo bem? Então lembre-se, é PT ao quadrado, então 10 ao quadrado, igual a PA, 5, vezes o PB. O PB é 5 mais x, é todos esses pedacinhos até chegar no B. Então, como eu tenho 2x aqui, já aparece aqui 2x, tá bom? Propriedade distributiva. 10 ao quadrado, 100. 5 vezes 2x, 10x. 5 vezes 5, 25. O 10x fica aqui desse lado, o 25 que está somando passa subtraindo. Subtrai e o 10 que está multiplicando passa dividindo. Chegamos à nossa resposta 7,5 para o valor de x. Então, aqui nós temos que o raio vale 7,5 e o diâmetro vale 15. Mais uma. Mesma ideia, cuidado aqui, ó. Aqui vai ser x. E aqui vai ser 2x, que é x mais x. Enquanto que do outro lado nós vamos ter 4 e 4 mais 12. No caso do 4 mais 12, aqui a gente não precisa aplicar a propriedade distributiva, porque eu posso somar 4 mais 12, 16. 4 vezes 16, 64. O 2 passa dividindo. 64 por 2, 32.
e esse 2 da potência passa na forma de raiz. O 32 você faria a decomposição e achar uma potência de base 2. Ou imagine 32 como sendo 16 vezes 2. 16 tem raiz. Raiz de 16 é 4. E o 2, que não tem raiz exata, fica dentro do radical. Então, nossa resposta, 4 raiz de 2. Mais uma, para finalizarmos. Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 metros. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 km diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia, considerando, olha aqui que ele deu o valor do π, ok? Então imagine uma pista circular, o diâmetro é 80. Se o diâmetro é 80, automaticamente o raio é a metade, 40. Mas nós vamos, já que nós temos o diâmetro, vamos usar aqui direto a relação π vezes d. Tá? Então, π 3,14, diâmetro 80. Chegamos à conclusão de que o comprimento da circunferência é de 251,20 metros. Como ele quer correr 10 km, ele quer correr 10.000 metros. Quantas voltas ele precisa fazer? Né? Para determinarmos o número de voltas, nós vamos dividir a distância total dele pela distância de uma volta, ou seja, pelo comprimento da pista circular. Tá bom? Vejam que se fosse 250, facilitaria bastante. Tá? 10.000 por 250 é 40. Como aqui é um pouquinho maior que 250, a nossa resposta é um pouquinho menor que 40. Seria um 39, alguma coisa. Como ele quer voltas completas, eu preciso completar então mais essa volta. E, portanto, a minha resposta é 40. Ok? Obrigado, pessoal.